Bom, pessoal, agora a segunda parte aí do bloco sobre dobras, né? Vamos falar sobre os mecanismos de formação de dobras. E aí no fundo vocês estão vendo a Tatiana Gonçalves Dias deitada aí numa dobra, né? Lá na faixa Rio Preto. Fotinha que ganhou alguns prêmios aí nos congressos, né? Uma travadinha aqui. Aí. Tem aí um pequeno roteiro da aula, né? Além dos mecanismos, a gente vai falar no final também um pouco sobre dobras em kink e chevron e sobre dobras em zona de cisalhamento. São algumas situações mais específicas aí. Bom, então estou eu aí sentado num banco que foi manufaturado aí em cima de uma dobra, né? Lá na Ligúria, nos Apeninos ali da Itália, né? E pensando aí com a mão no queixo, como é que será que se formou esse banco aí? Na verdade, como é que se formou isso aí que está por trás, né? E praticamente todo mundo que vai para o campo, né? As dobras são, como a gente já falou aqui, algumas das estruturas mais espetaculares que a gente vê em rocha, né? E a gente se pergunta como é que essas estruturas se formaram, como é que foi que algo que a gente tem na cabeça como duro e rígido, né? Que são as rochas, na verdade se comportaram como se fosse aí uma pasta de dente, né? Alguma coisa plástica debaixo da terra. E classicamente, né, um jeito de abordar esse problema é a gente pensar na orientação geral dos esforços que geraram a dobra em relação à descontinuidade, né, qual é o plano que está sendo dobrado. Por exemplo, o acamamento, né? Então é pensar se os esforços que geraram essa estrutura no acamamento, esse dobramento do acamamento, né, ou da folhação, ou de qualquer outra estrutura planar, se elas eram paralelas à direção, né, dessas camadas, ou se elas eram perpendiculares ou oblíquas. E isso vai dar uma série de classes de dobras que se formam um pouco diferentes uma das outras. Outra forma, né, que isso aí já é um passo um pouco maior na abstração aí, né, é pensar qual foi a resposta que essa camada de rocha forneceu quando foi aplicado esforços, né? A camada pode reagir no que se diz como ativamente, isso é normalmente por causa de contraste de competência com as camadas que estão ao redor dela, ou ela pode reagir passivamente. Nesse caso, ela vai funcionar apenas como um marcador deslocado, né? É aquela história que eu falei com vocês, a gente pegar um maço de carta de baralho e faz uma marca de caneta do lado. Se você deslizar uma carta de baralho em relação à outra, essa marca que você fez de caneta vai te fazer o desenho de uma dobra, né? Mas é porque ela está se deformando como um marcador passivo deslocado. Não é problema de contraste de competência, nada disso. Vamos ver exemplos práticos aí que vai tornar essas coisas mais simples para a gente entender. Então essa abordagem aí levou a uma divisão tríplice para os mecanismos de formação de dobras. A gente tem a flambagem, ou buckling em inglês, quando os esforços são paralelos à camada dobrada. Isso também é chamado de dobramento ativo. Normalmente as camadas que apresentam dobras do tipo buckling, elas têm grande contraste de competência uma da outra, tá? A gente tem a flexura ou bending, quando os esforços são perpendiculares à camada dobrada, também vai gerar dobra. E o dobramento passivo, quando as camadas podem até não apresentar nenhum contraste de competência importante entre si, elas são apenas marcadores, né? Isso é muito comum em dobras por cisalhamento, como a gente está vendo aí na figura do livro do Fossey, né? Não é que as camadas não têm contraste de competência entre si, mas podem estar já num nível crustal profundo, né, que você já tem temperatura e pressão suficiente para que o contraste de competência já não seja tão importante, né? A temperatura e a pressão já leva a maioria dos minerais naquela rocha ali a se comportar de forma dúctil, e com isso você vai ter outras possibilidades de deformação. Eles vão fluir mais facilmente, e o contraste de competência entre uma camada e outra não vai ser mais tão importante, porque você já vai ter condições até para as camadas mais competentes se deformarem de forma conjunta aí. Então vamos ver um pouco da flambagem, buckling ou dobramento ativo. Ocorre quando a camada, normalmente a camada relativamente competente está numa matriz ou em outras camadas de rochas menos competentes, e elas são encurtadas em direção paralela ao comprimento, né? Então está aqui a figurinha mostrando, o comprimento está ali, o L, né? E você vai encurtar na direção das setinhas vermelhas. Normalmente o que vai acontecer é que você vai ter dobras arredondadas, paralelas e com a forma aproximadamente de seno, né, senoidal, da função senoidal aqui. São as dobras de classe 1B. Se vocês não lembram o que quer dizer esses termos aí, né, isso tudo foi introduzido na aula passada.
A aula passada foi basicamente para a gente introduzir a terminologia, criar o vocabulário, né? Incutir o vocabulário que se usa para descrever dobras. Então, dobras arredondadas, paralelas, etc. Lembram ainda as classificações de Ramsey? Quem não está lembrado, dá uma olhada no final, na parte final da aula passada, né? Essas dobras de classe 1B normalmente são dobras formadas por esforços paralelos à camada. Então, a ideia é você encontrar isso no campo, né? Essas dobras senoidais, concêntricas, arredondadas, assim, e lembrar que provavelmente os esforços que geraram elas estão, o sigma 1 estaria aí quase paralelo, né? Às vezes está um pouquinho oblíquo à sua direção. Bom, na verdade, né, deixa eu passar um pouco aqui para vir as figuras. Se você encurtasse uma camada de rocha, ela fosse totalmente isotrópica, quer dizer, sem nenhuma heterogeneidade para nenhum lado, né? E os limites também fossem perfeitamente planos, né, perfeitamente paralelos das camadas, e a orientação do sigma 1 perfeitamente paralela a isso também, idealmente essa camada só ia encurtar e engrossar, né, quer dizer, ia ficar mais curta no seu comprimento e maior aqui na sua largura, sem dobrar. Mas a natureza é muito raro de você ter essas condições perfeitamente ideais. Qualquer irregularidadezinha que você tiver no contato entre uma camada e outra, ou heterogeneidade dentro da rocha mesmo, claro, né? Você vai nuclear dobras. Né? Então você tem uma irregularidadezinha, um stepzinho qualquer que você nucleia uma dobra. Então você não vai só encurtar e engrossar. Né? As dobras vão te ajudar a você diminuir o comprimento e aumentar a espessura aqui. Né? Então o tamanho e a forma dessas dobras que vão nuclear, elas vão depender tanto da espessura da camada quanto do contraste de viscosidade entre as diferentes rochas envolvidas aí no pacote, né, que está sendo deformado. As características típicas do dobramento ativo, você pode levar isso para o lado matemático e ver a questão da razão entre comprimento de onda e espessura da camada. Então a razão entre L e H. Aí, essa razão é constante se o material for homogêneo sob as mesmas condições físicas. E aí isso aqui tudo vem da ondulatória, né, dobramento periódico, etc. E o que diz isso para a gente é que quanto mais grossa a camada que está sendo dobrada, quanto maior a sua espessura, maior o comprimento de onda da dobra que se forma. Tá? Então tem uma figura aqui da Anap Jotun, né, do livro do Fossen também. Você está vendo aqui camadinhas aqui que são mais competentes do que o que está ao redor, vê que forma uma foliação plano-axial muito bem desenvolvida nos minerais filosilicáticos aqui, e esses espécies de veio de quartzo, eles vão dobrar. Né? E o dobramento aqui do tipo ativo típico, assim, e a gente vê que o comprimento de onda, a frequência das dobras aqui na camada menos espessa, é maior do que as dobras na camada mais espessa. Então, quanto maior o comprimento, maior a espessura da camada, maior vai ser o comprimento de onda do dobramento sob as mesmas condições, né, das outras. Então, para lembrar um pouco da ondulatória, né, comprimento de onda é essa distância entre dois picos ou dois vales, a amplitude aqui entre a linha que divide o meio aqui da dobra, aí, um pico ou um vale, né? E aqui a gente vê ondas aqui de maior frequência, menor comprimento de onda. Tem essa relação inversa entre comprimento de onda e frequência. Porém, existe uma situação em que quando as camadas são muito próximas umas das outras, a camada mais grossa, né, ela vai controlar o comportamento das camadas que estão ao redor. Então, se as camadas estão longe uma da outra, você vai ter lá as camadas mais finas, de menor espessura, com dobras de maior frequência, né, com comprimento de onda menor, e as camadas mais espessas, comprimento de onda maior. Mas se essas camadas aqui estiverem mais próximas da camada espessa, a camada espessa vai controlar o comprimento de onda e a frequência nelas. Né? Então tudo depende aí do que de proximidade e contraste de viscosidade. Isso tem a ver, né? Acaba que isso aqui se comporta como se fosse uma camadona só em meia matriz. Então, se a gente alterna camadas delgadas e camadas espessas, acontece esse negócio da camada espessa controlar. Porém, pode acontecer também do dobramento começar nas camadas mais delgadas e depois passar para as camadas espessas. E aí a gente vai ter uma questão muito interessante, né, que a gente viu na outra aula, que é a questão das dobras parasíticas ou das dobras de menor ordem. Normalmente essas dobras de menor ordem, elas se originam anteriormente no processo de dobramento. Né? Então você está aqui empurrando paralelamente ao sigma 1, o processo de flambagem, buckling, né? E o que vai acontecer é que essa camada tem uma capacidade maior de engrossar antes de começar a dobrar, porque aqui o comprimento de onda vai ser maior, né? A nucleação vai ser um pouco mais lenta, e aqui você vai ter, já nas camadas delgadas, as dobrinhas se formando.
e depois você vai dobrar isso tudo, né? Você vai ter uma dobra maior com dobras parasíticas aqui em Z, S e M, né? Sempre vergindo para o lado da charneira, para o seu pico aqui, o eixo aí da dobra, né? A linha de charneira. Uma figura que tá também lá no material do Fossen, né? Mas tirado por esse Shield aí, onde a gente vê isso, né? Tem a camada mais grossa aqui, né? O veio mais grosso nessa gneiss. Ele controlou o dobramento, né? Desses veios menores aqui, porque provavelmente esses veios menos espessos eles começaram a se dobrar antes desse veio mais grosso se dobrar, mas quando ele começou a dobrar ele passou a controlar tudo, né? Então a gente tem essa geometria fractal aí, né? Os dobramentos de maior frequência, desculpa, menor comprimento de onda, sendo controlados por esse grande dobra em M aqui, né? Provavelmente isso aqui é uma zona de charneira. Se a gente ver os flancos aqui, vai ver as dobras em S e Z. Isso aqui é uma foto que eu tirei lá no cinturão da Mara, né? Lá no rio Gabi, se não me engano. Tá aqui a nossa queridíssima Mônica Heilbronn aqui, né? Passeando na Damara. E aí a gente vê essas camadas mais espessas aqui, né? Fazendo essa situação. Ó, a gente tem comprimentos de onda aqui bem maiores do que a camada mais delgada que está aqui dentro, olha só, né? Então essa camada mais delgada lá, olha como é que a frequência das dobras é bem maior, né? Só que o formato geral dela é controlado pela essa camada mais grossa que estava próxima aqui. E aqui a gente tem camadas intermediárias, né, com comprimento de onda e frequência intermediário. Quem quiser fazer a experiência pode medir essas coisas aí e comparar, né, o comprimento de onda e frequência uma da outra. Então, dobras tipicamente formadas por flambagem, dobramento ativo aqui, né? A gente está empurrando quase que paralelamente ao acamamento aí, né? Típico de cadeias de montanhas, né, onde a convergência vem por causa da colisão de uma placa com outra. Então, mais ou menos, horizontal o vetor aí do sigma 1. E aí a gente pode colocar também, né? Claro que isso é uma coisa que a gente tem que analisar não só regionalmente e também em escala de Orogem, né? A vergência dessas dobras. Vocês veem que elas são dobras assimétricas, né? Então já tem flanco longo, flanco curto, flanco longo, flanco curto, flanco longo, flanco curto. Às vezes rompe o flanco longo aqui, como a gente vai ver quando falar de falhas, né? Rompe o flanco curto, desculpa, que aí tem umas falhas associadas com dobras. E aí a vergência é sempre do lado do flanco longo para o lado do flanco curto. Então a vergência aqui no caso teria para onde a harmônica está andando, né? No caso aí, lá no cinturão da Mara, nessa porção aí, se eu não me engano, é para sudoeste, alguma coisa assim, né? Mais fotos, aí estou eu aqui tampando o Júlio Almeida que está atrás. Esse mesmo afloramento, né? Olha como é que aqui essas camadas mais espessas, o comprimento de onda e a frequência das dobras, né? O comprimento de onda é maior do que essa outra camadinha mais fina, que olha o que acontece com ela, né? Você desenvolve um monte de dobrinhas num espaço que você tem só uma dobra aqui nessa camada mais espessa, né? Então, você vê aquela relação LH perfeitamente aqui no campo, né? Com camadas aí de quartzito com pelito, né? São camadas tubidíticas aí do cinturão da Mara. Mais de perto agora, né? A gente pode ver tanto as dobras aqui de menor comprimento de onda, maior frequência, como quando com essas camadas aqui chegam perto da camada mais grossa, né, ela passa a controlar tudo. E aqui acontece uma situação interessante, a gente vai ver para frente, né, que é a intercalação entre dois tipos de dobra diferentes, né. Normalmente quando você tem uma camada muito competente e outra menos competente, você vai ter dobras de uma classe específica nas camadas mais competentes, e as camadas menos competentes elas tendem a fluir para dentro desses espaços, como gera aqui, por exemplo, nessas zonas de charneira. E aí você tem dobras de classe um pouco diferente. Meu canivetinho aqui de escala. Novamente aí, né, a mesma situação, olha lá, a camada mais grossa, comprimento de onda menor, né, maior, desculpa, e aqui camadas mais finas, a frequência maior, comprimento de onda menor. Bom, aí vem a situação que eu estava falando com vocês, né, que o mais interessante aí é como que dobras de classe diferente lá de Ramsay, né, essa aí é aquela classificação pela mergulho das isógonas. Se você tem duas ou mais camadas competentes dobradas, as camadas que estão incompetentes entre elas vão formar dobras de classe 1A e 3. E aí você vai ter zonas de charneira em cúspide. O que quer dizer isso? Né? Que elas entram para dentro aí nas camadas mais competentes. Então, olha como é que essa dobra de classe 1B aqui, toda concêntrica, certinho, né? Enquanto o pelito, que está aqui no meio, menos competente, o pelito ou calcário, que quer que seja, né? Ele flui aqui para dentro desses espaços, né? Formando as dobras de classe 3. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, nessa mesma situação lá da Mara, né? Essa camada aqui muito competente, formando aqui as suas dobrinhas. E aí o que acontece com o pelito que está aqui no meio, ele forma essas dobras em cúspide.
Vocês lembram da geometria que a gente falou na outra aula, esse cúspide tem esse formato de tenda de índio aqui, né? E essas dobras em cúspide vão entrar aqui para dentro da camada mais competente, certo? Dobras do tipo classe 3 ou 1C, se fizerem os mergulhos das isógonas. Característica interessante na flambagem ou dobramento ativo é a distribuição do strain. O que quer dizer? A parte, quando você tem um dobramento ativo, né, você não tem um fluxo de massa importante dentro da camada, você não tem partículas movimentando dentro da camada, você vai ter simplesmente, né, uma torção aqui dessa camada, e com isso você vai ter uma distribuição do strain muito interessante. Isso aqui são elipses de strain aqui, tá? Então, a gente tem uma parte externa da camada que vai ser estirada, que vai sofrer estiramento, com a direção de maior estiramento aqui, mais ou menos paralela à camada, né? Enquanto a gente tem uma porção interna da dobra que ela vai sofrer um encurtamento, tá? Então, o strain é distribuído de forma desigual dentro da dobra aqui, né? Se você tiver um conglomerado, isso aqui parece lindo. Se tem uma superfície neutra, onde praticamente você não tem deformação. Então, é uma zona de extensão e uma zona de contração, tá? Então, o que acontece, né? A gente tem aquele encurtamento paralelo ao acalmamento que ocorre antes do dobramento, que pode reduzir ou eliminar essas zonas extensionais, mas muitas vezes elas se formam, e formam estruturas típicas extensionais aqui e compressionais aqui, como a gente vai ver, né? Direção normal superficial é, em geral, a direção de maior encurtamento, o eixo Z aí. Então, essa distribuição do strain pode gerar estruturas interessantes menores dentro da dobra. Veios extensionais que se formam no arco externo, como a gente está vendo aqui, ó, né, fraturas preenchidas por minerais, enquanto estruturas compressionais, como falhas, né, coisas assim, podem se formar aqui na zona interna da dobra. Então, esses veiozinhos aqui é típico, né, do que se forma nesse tipo de dobramento ativo. E olha como é que a geometria dessa camada aqui, dessa dobra no quartzito, é completamente diferente dessa geometria dessa dobra no pelito que está no meio, né? Faz uma dobra completamente em cúspide aqui, ó, e que você tem uma grande variação de espessura entre os flancos e a charneira. Você vê que nessa situação aqui o quartzito não consegue variar a espessura entre os flancos e a charneira, né? A espessura da camada continua contínua. Enquanto aqui você tem um espessamento da charneira enorme nessa dobra aí que está se formando no pelito aqui no meio. Essas fraturas que se formam aqui, né, direção mais ou menos paralela ao plano axial, em leque, isso aqui é um dos grandes responsáveis por a gente erodir anticlinal muito rápido na natureza, né? Essas fraturas aí vão ser zonas de fraqueza. Você imaginar uma dobra numa escala maior, né? E você vai querer erodir rápido, rios vão entrar por aí, e aí normalmente você tem uma inversão, né? A parte que estava em cima na dobra vai ser erodida, você vai ter as partes desinclinais aflorando, né? E essa parte aqui vai ser erodida, pode chegar até no núcleo do anticlinal. Isso acontece muito em zonas de serra, aí, como na Serra do Espinhaço, etc. Né? Então, quais são os processos ou mecanismos através do qual o dobramento ativo ocorre? A gente tem 3 processos, principalmente: o deslizamento flexural, o fluxo flexural e a flexura ortogonal. Eu sei que esses nomes são todos muito parecidos, mas é que tem problemas aí de tradução, né? Às vezes uma coisa que tem um significado bem específico em inglês, na hora que traduz para português não tem uma palavra específica. O pessoal que trabalha com filosofia e literatura tem esse problema o tempo todo aí para traduzir coisas em alemão, aquelas palavras gigantes que tem um significado para quem aprendeu a falar em uma língua, mas não tem o mesmo significado para outra, né? Mas vamos tentar distinguir entre esses tipos de processos aí, né? Então vamos falar do deslizamento flexural. O deslizamento flexural a gente pode pensar aí na lista telefônica, um negócio que nem existe mais há tanto tempo, né? Páginas amarelas. Até os exemplos vão ficando velhos aqui, mas esse livro do Davis e Hens, ele é um barato, é um livro muito legal, então vale a pena a gente falar ele, mesmo que seja cringe, né? Como está aí agora recuperando palavras antigas para coisas que sempre estiveram por aí. Mas o que acontece é que você vai deslizar cada camada em relação à outra, como se fosse folhas, né, de papel aqui deslizando em relação uma a outra. Isso significa que no campo a gente consegue ver isso às vezes, né? Você tem uma superfície bem estriada entre normalmente o contato entre as camadas, ele fica todo estriado, como se fosse uma falha mesmo, né? Porque você está tendo esses alinhamentos entre as camadas. Então o deslizamento flexural ele é o deslizamento ao longo das interfaces, dos contatos entre as camadas durante o dobramento. E vou tomar uma água aqui. E por isso ele mantém as espessuras das camadas, né, as dobras de classe 1B, porque você está simplesmente deslizando uma em relação à outra, você não tem fluxo de massa
do flanco para a charneira, por exemplo. Então pode ser pensado como dobramento do sanduíche de geleia, que as duas fatias de pão vão deslizar entre si, enquanto a geleia funciona como lubrificante. O sanduíche, então, as fatias de pão vão manter a sua espessura na charneira e nos flancos, até que o dobramento se torne fechado demais, aí ele pode até romper, né? Porque o pão se comporta de forma rúptil nas condições que ultrapassam o limite de elasticidade. No caso, o quartzito seria as camadinhas de pão e o pelito seria as camadinhas de geleia no meio, né, que é o lubrificante. Ou pode ser camadas ricas em mica dentro de um quartzito, né? Pode ser finas camadas de folheiro, pode ser camada de sal, etc. Então, por exemplo, o quartzito micáceo, isso acontece muito, né? Você vê nos locais onde concentra mais mica, você pode ter o deslizamento flexural e você vai procurar lá por lineação de estiramento, lineação mineral e por aí. Essa foto eu já mostrei, o trompete aqui, né? Camadas do tipo de classe 1B aí, com deslizamento interestratal, deslizamento flexural muito importante, né? Então vemos aqui, até fica mais demarcada essas regiões. Provavelmente você tem algum pelitozinho, alguma coisa aí que ajuda no dobramento. E esse tipo de deslizamento é mais comum na parte superior da crosta. Aí pode haver, por exemplo, desenvolvimento de estrias, semelhante às estrias de falha, né? Estruturas rúpteis aí, né? O deslizamento máximo vai ocorrer nos pontos de inflexão e decresce em direção à charneira, né? A direção à charneira ela é nulo, esse encurtamento. Quem não lembra o que é ponto de inflexão, charneira, etc., volta na aula anterior que está explicando isso tudo lá. O sentido de deslizamento é contrário nos dois flancos, né? No flanco de cá você vai ter um deslizamento horário, no outro lado anti-horário. Lembrando que isso, né? Se a gente olhasse pelo outro lado da dobra, o lado espelhado, ia ser o contrário. Então, horário e anti-horário são coisas que só fazem sentido você falar em visão em planta, né? Normalmente você tem que mudar essa nomenclatura para falar movimento reverso com topo para norte, ou reverso com topo para oeste, ou normal com topo para sul, né? Isso faz mais sentido do que falar horário, anti-horário, destrógeno, sinistrógeno. Ou no caso aqui da dobra, né? No lado convexo da dobra é sempre em direção à charneira, enquanto no lado côncavo é o contrário, né? Você tem um movimento para o outro lado. Então, no lado convexo aqui a gente tem a massa indo para a charneira e no lado côncavo a massa saindo da charneira. Porque aqui você tem, né, região de estiramento e região de compressão, respectivamente. O fluxo flexural, idealmente também ambos produzem dobras de classe 1B de espessura constante nos flancos e charneira. O que acontece é que no deslizamento flexural a gente consegue identificar os planos de deslizamento. E no fluxo flexural é como se tivesse fixado isso e ocorre uma espécie de transporte de massa aqui dentro, um cisalhamento aqui dentro da dobra, né? Você não consegue distinguir isso muito bem. Então, nesse caso, a deformação é distribuída de forma homogênea nos flancos, não concentrada nos planos de deslizamento discretos, né? Esses planos aqui interestratais. Já começa a ocorrer em condições um pouco mais profundas na crosta, quando já tem condição dúctil e cisalhamento no flanco vai se tornando mais importante, a deformação aqui dos flancos. Como os flancos se deformam igualmente por cisalhamento em direção à charneira, você não tem superfície neutra no caso desse tipo de dobramento. A flexura ortogonal é um tipo de deformação tangencial, quer dizer, que vai tangenciando aqui a superfície da dobra que vai se formar, né? E todas as linhas originalmente ortogonais ao acamamento permanecem ortogonais durante a história de deformação, né? Então, como se fosse um arqueamento aqui da camada, certo? Você tem uma superfície neutra da mesma forma, né, e tal. Então, isso ocasiona pelo encurtamento da parte interna e estiramento da parte externa da camada dobrada. Então, a gente inverte aqui um pouco a situação, né? O rabo começa a abanar o cachorro. Em vez de você estar pensando que você está formando um encurtamento no centro e um estiramento aqui na zona externa da charneira, o que você pensa é que se você apertar o centro aqui, automaticamente você vai estirar o outro lado, né? Então, com isso, você vai formar uma dobra também. Isso aqui é uma ideia um pouco diferente, mas que acaba que, no fim, tem o mesmo resultado, né? Então, esse tipo de pensamento, né, ele só é possível a gente pensar nesse processo dessa forma em dobras abertas, né, com a transição que vai ser uma transição gradual para o deslizamento flexural e para o fluxo flexural com o aumento da deformação. Como se você pegasse essa camada e apertasse ela aqui com seu dedinho. Quando você aperta, automaticamente você vai, se for, por exemplo, um pedaço de espuma, né, pega aí para você fazer a experiência com uma bucha de lavar a pia aí, ó. Aperta ela, pega ele com o dedinho assim, belisca ela no meio, você vai ver que ela vai estirar a parte externa e você vai formar
uma dobrinha por flexura ortogonal. Né? Então, mas se você continuasse apertando ela, você ia transicionar para o fluxo flexural. Tá? Bom, agora falando do dobramento passivo, as dobras de classe 2, né? Aí a gente vai pensar no maço de cartas aqui, ó. Então pensa que você quer um maço de baralho, que tinha essa marca aqui, ó. E aí você desliza uma carta em relação à outra. Esse seu maço, essa sua marca vai virar uma dobra, mas é uma dobra completamente passiva, né? Você não precisa ter contraste nenhum de competência entre as coisas aqui. Essa figura é do Hobbes, Means e Williams, que é um dos livros mais fantásticos ainda aí de geologia estrutural. Tá? Então, nesse modelo, o acamamento não tem influência mecânica sobre o dobramento. Então, não há contraste de competência importante essas camadas. O acamamento serve apenas como um marcador passivo, por isso dobras passivas. Né? O cisalhamento entre os planos discretos é que vai ser importante. Né? Provavelmente, isso vai acontecer entre os planos de xistosidade. Então, você tem que ter uma xistosidade já bem desenvolvida. Você tem que já estar um pouco mais profundo na crosta. Quer dizer que nós estamos indo mais para fundo da crosta aqui, né? Aquelas dobras do tipo deslizamento interestratal, que a gente viu o trompete lá, tem que ser coisa bem rasa. Né? Inclusive porque entre os estratos se formam mini falhas, né? Coisas rúpteis, com estrias, etc. E aqui não, aqui você já está numa situação de cisalhamento já, né? Bem de fluxo de massa. E por isso é que você vai ter uma mudança muito grande de espessura entre charneira e flanco. Então, as dobras passivas formadas de cisalhamento simples são dobras de classe 2, ou também chamadas de dobras similares, perfeitas. Mas o dobramento passivo também ocorre em regime de cisalhamento puro, não só em cisalhamento simples, como a gente está vendo aqui. Tá? Normalmente, isso ocorre em profundidades maiores na crosta, onde os mecanismos de deformação dúctil originam a citosidade. Mas também pode ocorrer em regime predominantemente rúptil, por exemplo, nas dobras de arraste, que são relacionadas a falhas. Vamos ver isso quando falar lá de falhas, tá bom? Importante agora para a gente, quando a gente bate o olho nesse tipo de dobra, você sabe que você já está um pouco mais profundo na crosta. Por exemplo, essas dobras aí lindas, né, similares nos caledonídeos noruegueses, aí na foto do fosso. É uma zona de cisalhamento aqui, né, pelo jeito, com essas dobras similares, com a espessura da charneira muito maior do que a dos flancos. Né? E aqui na faixa Rio Preto, né, também mostrei a importância da xistosidade aqui para a formação dessas dobras. Né? Então é como se essas camadas aqui, nesse turbidito intercalado quartzito e xisto, elas fossem meros marcadores passivos que elas vão formar esse formato de dobra quando a xistosidade desliza, né, faz os planos deslizarem um em relação ao outro. E tipicamente você vai ter estiramento do flanco e um engrossamento da charneira. A dobra que a Tati está deitada aí é uma dobra similar, né? Lá você vê aqui que ela tem os flancos bem estirados e aqui a charneira vai ficar mais grossa. Certo? Então, dobramento passivo clássico. Você vê que conceito independente de escala, né? Você tem dobras macroscópicas, megascópicas, microscópicas formadas aí por cisalhamento. Se você vier aqui, der uma cavucada, você vai ver que tem uma foliação plano axial bem desenvolvida. Certo? Falando agora da flexura, ou bending, ocorre quando os esforços agem em alto ângulo através da camada, não paralelamente como no caso da flambagem. Então agora vamos falar de dobras ortogonais, né? São dobramentos diretamente forçados, também é chamado de dobramento forçado isso, pela geometria cinemática das camadas adjacentes ou de outras estruturas ou rochas que estão adjacentes ali. Muito importante na engenharia, pela relevância da construção civil, por exemplo, né? Quando você vai estudar a deformação de vigas horizontais sustentadas por pilares verticais. A viga horizontal, né? Não sei nem se essa terminologia está certa aí para engenharia, mas qualquer coisa que esteja horizontal está sujeita à força da gravidade, que pode sofrer, né, um arqueamento ali. E também esse tipo de flexura, né? Você pensa aí, você coloca uma régua na beira da mesa e coloca peso na régua, você vai ver o que é uma flexura. Né? A partir de um ponto ela pode romper. Então o resultado clássico da flexura são as dobras forçadas. Né? Vários tipos de mecanismos, desde deslizamento flexural até dobramento por cisalhamento. E aqui eu já coloquei aqui uma foto de um Budan, né, do leque de um Budan, para vocês verem como é que dobra forçada, né? Eu já dei o exemplo, a gente pensa numa coisa, você forçando uma régua, mas na verdade, né, até por um esforço distensivo você pode formar uma dobra forçada. Na hora que você abre o espaço aqui do neck do Budan, o que vai acontecer é que as camadas vão tender a fluir aqui para dentro. Então você tem uma tensão, né, um vetor tensão aqui para dentro que vai gerar essa dobra por flexura. E essa tensão ela é ortogonal à camada. Né? O sigma 1 estaria nessa direção, para esse tipo de situação aqui. Né? Porque o eixo de maior estiramento está nessa direção.
Então não é uma dobra essa dobra aqui não foi formada por um sigma 1 paralelo às camadas como aquelas do Damara, lá que a gente viu, etc. Ela foi formada por um sigma 1 ortogonal a ela, né? Então outros tipos de situação que pode acontecer isso aí, né? Camadas sedimentares sobrepostas a blocos do embasamento que sofrem falhamento. Então um lado sobe, o outro desce no embasamento, você tem dobras que são forçadas, porque o sigma 1 vai estar na vertical, né? Forma monoclinais aí, por exemplo, como eu mostrei já na outra aula, né? Dobras que caem, mergulham só para um lado aqui, né? Intrusão de magmas, camadas evaporíticas, o sal que vem por baixo, qualquer coisa menos densa que está por cima, né? Você vai estar com um sigma 1 aqui que é vertical e vai fazer as coisas dobrarem perpendicularmente a isso. NEC de Boudin já mostrou isso antes, né? Devido à criação de espaço, menor tensão diferencial entre os Boudins aí. E rampas de cavalgamento, os fault band folds, dobras relacionadas a cavalgamentos, que a gente vai ver quando falar de cavalgamentos lá. Mas aqui quando você está subindo, o que acontece é que você tem, nessa rampa de cavalgamento, você vai ter uma tensão, né, direcionada obliquamente, quase perpendicularmente à camada, que vai gerar essa dobra relacionada à camada. Vai gerar aqueles ciclinais cabeça de cobra, etc. Os anticlinais, né? Então olha aí um fault band fold aí lá do livro do Fossen, né? Você tem uma falha aqui, e aí você tem uma cabeça de anticlinal aqui gerada por causa desse movimento que faz subir uma camada na outra aqui na falha, né? Então sigma 1, para gerar você tem um sigma 1 geral, né, que é o do cavalgamento, mas você tem um sigma local, que é a tensão local que gera essa cabeça de dobra aí. Essa aqui é lindíssima, né? Os mármores lá da faixa Riacho do Pontal, olha o tanto aqui de dobras relacionadas a falhamentos, a cavalgamentos, né? Você tem aqui um cavalgamentozinho, você vai ter dobras de arraste, etc. E os anticlinais aqui, cabeça de cobra, da mesma forma lá, né? Então, quando você está empurrando a camada que ela sobe a rampa, ela vai ter uma tensão diferencial aqui, local, que vai ser quase perpendicular à camada e vai gerar essas dobrinhas aí. O que pode acontecer, né, principalmente você está em uma situação um pouco mais dúctil aqui, é você ter as dobras que, à medida que elas vão cavalgando para cima das outras camadas, os flancos mais curtos vão tender a se tornar atenuados até romper. Né? Então você vai ter dobras com flanco curto rompido. É muito comum aí. Então elas ocorrem em dobras relacionadas a cavalgamentos, em dobras budinadas ou em dobras por cisalhamento com alto fluxo do flanco para a charneira. Né? E o flanco vai ficando cada vez mais fino e a charneira mais espessa. Até que as dobras podem romper, né? Os flancos podem romper devido a esse movimento, e aí você vai ter as dobras sem raiz, né? Dobras que flutuam aí em meio à matriz, né? Chamado também de dobras intrafoliais às vezes. Então essas dobras ocorrem isoladas nos planos de foliação, possuem apenas um fechamento ou um par de fechamentos de direções opostas, nesse caso aqui, né? Fecha para um lado e depois para o outro, né? São chamadas de dobras sem raiz. Então é o resultado de rompimento de uma camada fortemente deformada que acaba flutuando, né? Isso é um exemplo muito bonito daquele negócio que a gente já mostrou, né, lá na estrutural 1, que é como as camadas aqui, né, elas vão sair de uma posição que elas estão no campo de encurtamento da elipsoide de strain, né, que é esse campo aqui, elas vão cair no campo de estiramento, as linhas materiais. Quando elas caem no campo de estiramento da elipsoide de strain, que está nessa direção aqui, nesse afloramento, né, muito fácil de matar esse elipsoide de strain, quando elas caem na direção de estiramento, elas vão estirar até romper. Né? Então, por isso você tem dobra com flanco rompido e não com charneira rompida. Né? A charneira ainda está na direção de encurtamento aqui, tá? Do seu elipsoide de deformação. Umas dobrinhas isoclinais intrafoliais sem raiz, vocês estão vendo aqui, ó, né? Imita retimito lá da faixa Riacho do Pontal. Você tem uma coisa impressionante, às vezes você chega em lugares igual a Bitpoca, né? Que é uma NAP também. E você vai ver o que é NAP quando fala de falhas, e você vê as coisas parecem horizontais, parece até uma bacia sedimentar fanerozoica. Você acha que pode fazer estratigrafia de sequência, o que você quiser ali. Mas aí quando você olha pertinho, você vê que está cheio de dobra intrafolial, né, entre as folhas. Né, e essas dobras são todas às vezes sem raiz, porque na verdade essa aí está te enganando, né? Você acha que é uma rocha quase sem deformação, mas é uma rocha ultra deformada, né? Que na verdade passou por um strain violento, você só consegue ver isso nas folhas. Às vezes lá em Bitpoca você consegue ver em um lado e em outro lado do afloramento também, nos dois lados ortogonais, quer dizer, uma deformação violenta aí, né? Todas as suas linhas materiais já saíram do campo de encurtamento e já caíram no campo de estiramento do elipsoide de deformação, quer dizer, você já está numa fase avançada de strain aí, do cisalhamento, né?
Então essas dobras são tipicamente remanescentes de uma forte transposição. Podem ter sido parte de uma fase deposicional precedente. O que quer dizer transposição, né? Todas as estruturas tendem a paralelizar a direção e sentido aí do seu estiramento principal na deformação atual, né? Então, todo mundo tende a cair para o plano XY do elipsoide de deformação. Algumas coisinhas conseguem sobreviver, mas a maioria das estruturas planares lineares caíram no plano XY aí com o andamento da deformação. Então agora no final aqui só dois pedacinhos aqui pra gente, as dobras em kink e chevron. A gente já falou, né, dobras em kink são dobras de charneira altamente angular. Normalmente elas são geradas em baixa profundidade cristal, tá? Mais comum em rochas laminadas ricas em filosilicatos. As kink bands são zonas com largura centimétrica, decimétrica. A foliação rotaciona de uma vez, né, de modo abrupta, como se fosse uma quebra ali que acontece. E elas são assimétricas. A superfície axial, em geral, não corresponde à bissetriz do ângulo entre os flancos. A gente viu isso na outra aula um pouco também, né? Pelo contrário, dobras em chevron são simétricas. A superfície axial, em geral, é paralela a essa bissetriz. Ambas são formadas por um encurtamento paralelo ao acamamento, como se fosse uma quebra, né? Isso acontece, por exemplo, também no nível de mineral, biotita, etc. Costuma ter kink. A deformação é toda concentrada nessa zona de charneira aqui, que ela é praticamente só a superfície axial, né? Zona de charneira muito fina. Então, é uma deformação muito concentrada. Os flancos praticamente não estão deformados. Você concentra tudo nessa zona de quebra aqui. Por isso que ocorre mais em coisas mais rasas, porque quando está um pouco mais profundo, as próprias condições de temperatura e pressão já te permitem distribuir melhor a deformação na rocha, né? A diferença importante é que as dobras em chevron se formam com a superfície paralela à direção de maior encurtamento, enquanto as kinks são oblíquas a essa direção. Normalmente as kinks ocorrem em pares conjugados, quer dizer, dois pares aqui, né? E o sigma 1 normalmente está no meio aqui, né, na bissetriz do ângulo agudo, porque essas kinks estão formando nas direções de maior cisalhamento, que estão a 45 graus mais ou menos 45 graus, depende um pouco do ângulo interno, né, do seu sigma 1. Então vocês têm que voltar lá na estrutural 1 e lembrar disso. Na verdade, o ângulo de atrito interno, na maioria das rochas, leva esse ângulo entre as kinks aí de cerca de 60 graus, né? Então o sigma 1 vai estar na bissetriz do ângulo de 60 graus, o ângulo agudo aqui. Esses pares, então, o sigma 1 está comumente nessa bissetriz desse ângulo. Porém, não é simples determinar a orientação dos esforços só olhando para as estruturas formadas. Em pequenas deformações, as correlações são melhores. Aí, quando você começa a encher demais de deformação, você pode transpor essas estruturas, fica um pouco mais difícil, né? Então, aí, desculpa, eu falei que estava no ângulo agudo, na verdade, no ângulo obtuso, né? Então, a diferença aqui entre um par conjugado de kinks, como se fossem duas fraturas aqui, e aqui as suas dobras em chevron, que o plano axial vai ser correspondente à bissetriz desse ângulo, né? Aqui não vai acontecer isso com as kinks. Então as dobras em chevron clássicas, elas se formam pelo deslizamento flexural durante o encurtamento paralelo ao acamamento, e as camadas competentes são separadas por delgadas camadas competentes, né? Por exemplo, aqui o quartzito ou um chert intercalado a um filito ou um folhedo. Então você pode saber que esse tipo de dobra aqui provavelmente se formou numa condição muito rasa. Vê que não tem muita variação de espessura, né, entre charneira e flanco. E a deformação está praticamente toda nessas zonas aqui da superfície axial. Então tem um problema interessante, gera alguns problemas. E como a gente não gera um fluxo muito grande de material do flanco para a charneira, a gente não tem variação de espessura na charneira, né? Você pode gerar espaço vazio na hora que você dobra, né? Principalmente aqui nas zonas de charneira. E aí tem algumas soluções interessantes que as rochas tomam aí para poder cobrir esses espaços vazios, que é, por exemplo, o fluxo da rocha incompetente para dentro da charneira, ou um colapso da camada competente. Ela vai fazer uma mini caverninha aqui, né? Ela pode colapsar para dentro da charneira, ou um falhamento reverso ainda, né? Então olha aqui, o colapso da charneira, né? O que acontece é que a camada mais competente cai para dentro do buraco que se forma aqui na charneira na hora que você desliza. Aqui pela figura vocês veem, né, esse problema de espaço. Na hora que você se você não tem fluxo de material aqui fazendo a charneira espessar, né, você vai gerar um buraco. E isso é ótimo, por exemplo, para depósito mineral, né? Depósito mineral costuma precipitar onde acha esses buracos aí e tal. Você pode ter o fluxo dúctil, né, formando aquelas dobras que a gente viu fotos já aí para trás. E aí você vai ter essa variação, né, de dobras similares, ou dobras do tipo, desculpa, similares não,
3 ou 1C e dobras do tipo 1B, né? Então as únicas porções realmente deformadas da dobra em chevron são as partes em vermelho que está aparecendo aqui na charneira, né? Os flancos praticamente não deformam. Então o que pode acontecer para você fechar esse buraco aqui é, por exemplo, fazer uma falha reversa, né? Ela bem na zona de charneira aqui, subindo de um lado para o outro. E aqui também tem um pouquinho de colapso de charneira, mas vai ter umas fotos melhores para a gente ver isso. Então nessa foto aqui a gente vê o fluxo de material para a zona de charneira, ó, o fluxo do pelito aqui, cobrindo esse buraco que se formou aqui entre um pedaço e outro, né? Você está procurando depósito mineral, essa área aí é muito boa. Se tiver um veio aqui trazendo fluido lá de baixo, né, ele vem comprimido e quando ele acha esse buraco aqui, ele acha um espaço, então ele vai e deposita, né, precipita tudo que tiver para precipitar. Olha aí o colapso de charneira, né, ela caindo aqui, ó, né, cobriu o buraco aqui para dentro, parece ter um pouquinho de fluxo, mas olha como é que colapsa. E isso aqui tá lindo, né, porque você tem todo tipo de dobra aqui, dobra em chevron, dobra concêntrica. Aí eu vou deixar para vocês pegarem as tabelinhas, as classificações e falar qual que é cada tipo de dobra aí nas camadas mais competentes e menos competentes. Dobras em chevron clássicas aí, esse é o artigo de Marcelo Martins Neto, aqui no Marinho Petróleo Geology, do grupo Bambuí, no oeste de Minas. O Bambuí é um negócio muito legal, né, que são rochas sedimentares dobradas nessa região aí. Quase não tem metamorfismo, mas tem uma deformação muito legal, né? Então, bem rasas aí essas dobras. Por último, vamos falar um pouco de dobras em zonas de cisalhamento. Em zonas de cisalhamento de alta deformação, você está tendo fluxo aqui do material, né? E de repente você pode nuclear uma dobra por causa de uma irregularidade, vamos dizer, uma pedrinha no caminho aqui que se forma, você começa a nuclear, né? E aí isso vai afetar o fluxo, ou por causa de variações locais também no episódio de deformação. E aí você pode nuclear dobras, né? Você nucleou a primeira dobra. Uma coisa interessante é que você pode nuclear outras dobras em cima dessas camadas dobradas, né? E você vai ter essas geometrias interessantíssimas aí, né? Em S aqui dentro da sua zona de cisalhamento. Então você tem uma deformação rotacional progressiva que vai te dar uma transposição no sentido cinemático ambíguo. Olha como é que é difícil você interpretar cinemática dentro de zona de cisalhamento usando dobras, porque aqui no começo tudo bem, você tem a divergência do flanco longo para o flanco curto. Mas se você continua essa deformação e nucleia novas dobras, né, você começa a ter essas dobras esquisitíssimas aqui em S, né, redobrado, que não é tão simples de você ver para qual lado que está tendo o movimento aí, né. E outra coisa também, quando você tem esse tipo de deformação, você tinha uma camada nessa direção aqui, ó, né, que ela começa uma direção mais ou menos 45 graus aqui, mais ou menos paralela a sigma 1, né, ela começa a dobrar por encurtamento, né? Então tudo bem, logo aqui no começo você tem a vergência correta, né? Flanco longo, flanco curto, mas ela continua rotacionando, e aí quando ela chega no final aqui, o que acontece, né? A impressão que te dá é que a vergência é ao contrário da zona de cisalhamento, o flanco longo agora está apontando para o outro lado, né? Então tem que ficar muito esperto com dobra em zona de cisalhamento. Normalmente sentido cinemático pode ser ambíguo, você tem que olhar outras estruturas aí que tem uma geometria que te indica cinemática, que a gente vai ver quando falar de zona de cisalhamento, né? E outra coisa, né, superposição de dobra, isso aqui é um padrão redobrado, né? Você tem um redobramento em laço aqui, mas você não tem duas fases de deformação distintas, você tem uma deformação rotacional progressiva, né? Então, a pessoa pode chegar no campo e falar, aqui eu tenho D1 e D2, né? D1 gerou essa dobra aqui e D2 redobrou ela. Mas não é simplesmente a deformação rotacional progressiva. Então tem que ficar muito esperto com a estrutura em zona de cisalhamento, né? Não dá para definir fases de deformação regional olhando só o que tem em zona de cisalhamento. Diamantina a gente vê isso muito perfeitamente. Na zona de cisalhamento você tem 2, 3, 4 foliações, uma cortando a outra, você tem dobras redobradas que quando você anda um pouquinho para fora da zona de cisalhamento ali, você já não vê nada daquilo, né? Então claramente são estruturas que se formam por deformação progressiva e não por fases de deformação, né? Vai subir direto na S10 ou D20. Tudo vira nome de caminhonete. Dobras no cisalhamento é outra coisa interessante, né? Todos os elementos lineares, como a gente viu, né, tendem a se alinhar com a progressão da deformação paralelamente à direção do fluxo, né, ao eixo Y aqui do elipsoide, né? Então eles tendem a deitar nessa direção com o aumento da deformação. E uma coisa interessante, né, que a linha de charneira de uma dobra, ela é uma linha material ali dentro da zona de cisalhamento. Só que ela se nucleia primeiramente, né, a gente teve essa discussão um pouco quando falou de lineação, né, perpendicularmente ao fluxo, né? A linha de charneira está aqui, né, a dobra vai tender a se formar nessa direção. Só que aí com o aumento da deformação, o que vai acontecer é que essa linha material, assim como todas as outras na rocha, vai querer se paralelizar com a direção de deformação, né? E com isso
ela vai formar essa geometria muito legal aqui, que a gente chama de bainha, né? Então você vê que ela começa perpendicular aqui, à medida que a deformação aumenta, ela tende a querer ficar nessa direção, a linha de charneira, vai ficar muito curva, né? Então essa linha de charneira altamente curvilínea a gente chama de dobras em bainha, ou sheepfolds. Bainha é aquele negócio de esconder a espada, o facão, para quem não está acostumado. Aqui lá no Davis Hales mostrando a formação disso em 3D, né? E aqui uma dessas dobras em bainha, vista de cima, aqui, ó, linha de charneira altamente curvilínea. Você já sabe que a direção do cisalhamento é de cima para baixo aí na foto, né? Tendendo a rotacionar a linha de charneira. Mas isso aqui é uma foto famosíssima, né, no Moyne Trust, na Escócia, né? Quando você corta a dobra em bainha aqui transversalmente, você vai ver essa figura, né? Como se fosse um tubo, você está olhando dentro de um tubo. Então, você viu dobra em bainha, você já pode saber que você está em uma zona extremamente deformada dentro de uma zona de cisalhamento, né? Isso aí leva para umas questões interessantes, né? Por exemplo, tem estruturas enormes aqui no quadrilátero ferrífero, por exemplo, né? A mina de Cuiabá, a mina de Lamego, que são mapeadas como dobras assim, né? Com linha de charneira altamente curvilínea. E aí você tem, por exemplo, modelos que isso seriam dobras em bainha. Só que existem problemas aí, porque dobra em bainha, ela se forma em zonas extremamente deformadas de zona de cisalhamento. Então, se você mapeia uma dobra em bainha de 10, 20 quilômetros aí de comprimento, né? Você está dizendo que você tem 10, 20 quilômetros de uma zona de cisalhamento. E isso é muito difícil de acontecer, a não ser nas zonas mais famosas aí, né? Que a gente tem aí que cortam o Brasil. Na maioria dos casos, pode ser que não seja isso, né? Você tem que ter um conhecimento da dobra em profundidade para você ver o que está acontecendo com a linha de charneira aqui para baixo, né? Você pode estar com uma espécie de redobramento do tipo caixa de ovo, qualquer coisa assim, que é mais comum em coisas regionais, abdômen e bacia, etc. Então fique esperto assim, ao sair falando dobra em bainha, porque normalmente dobra em bainha são essas dobras formadas só nas partes mais deformadas da zona de cisalhamento, né? Coisas mais regionais podem ter outras explicações. Tem umas explicações muito legais para essas dobras de Cuiabá e Lamego. Eu orientei um trabalho de graduação junto com o Thiago Novo, lá um tempo atrás. Foi 8 pessoas, né? Quem tiver curiosidade, foi a Ângulo que financiou esse trabalho, né? A Ângulo Gold. E tá lá no repositório da UFMG, quem quiser dar uma olhada, né? O pessoal na época, Fabinho, Vaguinho, o pessoal veio com umas explicações muito legais, alternativas a dobras em bainha, né? Que também existem por aí, já tem gente que colocaram essas explicações por aí, só ali umas variações dentro dos campos de strain mesmo, com o aumento da deformação e com heterogeneidades que já tinha dentro para formar essas dobras sem precisar sair do tipo dobra em bainha. Agora, essas aqui não, são tipicamente dobra em bainha, né? Então tá aqui, ó, linha de charneira altamente curvilínea. Se você cortar ela aqui, ó, você vai ver algo desse tipo aqui, ó. Então você já sabe nesse caso que o sentido do fluxo está saindo da foto aqui, né? Tá vindo para sua cara, né? Imagina aqui essa dobra se fechando. Isso aqui lá na faixa de racha pontal eu achei muito legal, né? Isso aqui são 2 cortes do mesmo floramento, 2 cortes a 90 graus um do outro. Então, nessa parede aqui parece uma dobra isoclinal, né? Você tem aqui, ó, dobra a 30, 70, plano, a superfície axial, ver como é que a superfície é curva, né? E aí você tem esse corte aqui, que seria um corte nessa direção, tá? Só que você vai 90 graus do floramento do outro lado, você tem um corte nessa direção. E aí você vê que é uma dobra em bainha. Tá? Você vê que essa linha de charneira que a gente está vendo aqui, na verdade, ela é curva. Ela entra aqui dentro, né? É a mesma, esse corte aqui, então é esse corte aqui da dobra, certo? Olha aí como é que esse tipo de estrutura pode ser muito complexa, né? Porque você tem dobras em bainha de menor ordem, desculpa, perdi a palavra aqui. Então, dobras em bainha em fractal, né? Uma dentro da outra aí. Inclusive, nesse caso aqui desse estudo de Sear e Alsop, 2007, diferença de idade também, né? São dobras permianas dentro de uma dobra maior, uma superfície envelope aqui, ordoviciana, né? Quem tiver interesse por essas coisas aí, eu sugiro ir lá procurar esse tipo de artigo, né? Tem desenhos lindos aí para tentar entender essas geometrias. E aí, realmente, se você tiver depósito mineral aqui, você vai ter que dar uma ralada na estrutural para entender essas linhas de charneira dobradas, né, dentro de uma outra linha de charneira dobrada maior. Então, dobras de bainha de diferentes ordens. E aqui, só para aproveitar que ele colocou o norte aqui, né, o sentido do movimento, do fluxo de massa seria todo para sul, né, praticamente quase para sul. Sempre entrando para dentro da bainha, né? Então, as linhas que começaram
nessa direção aqui, elas vão tender a rotacionar até ficar com essa forma de bainha. Beleza, pessoal? Próxima aula vamos falar de padrões de redobramento.